Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, mais uma vez compartilhando o pão com um breve versículo para edificar a nossa fé e nos instruir em sabedoria. O versículo de hoje encontra-se na Epístola de Paulo a Filemon, capítulo único, versículo 24, diz assim, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Glória a Deus, irmãos. Talvez você esteja se perguntando, Alisson, o que Deus pode falar comigo nesse versículo? E eu sempre digo que nenhuma palavra na Bíblia, ela foi autorizada por Deus, e toda a Bíblia é instruída por Deus, justamente para que nós venhamos a andar como homens sábios, preparados para toda a boa obra. E nós encontramos, irmãos, verdadeiramente Filemon. É uma carta que Paulo escreveu já velho. Ele fala, ele já estava bem velho mesmo, então ele já tinha passado por todas as situações e, portanto, um homem bastante sábio, cheio da sabedoria de Deus. E esses 4 homens não estão aqui à toa, irmãos. Nós percebemos uma coisa quando nós entramos no deserto. Nós percebemos verdadeiramente quem são os de verdade, quem é aqueles que nos apoiaram no momento da dificuldade, mesmo não podendo fazer tudo. Nós descobrimos quem são aqueles que estão agindo com fingimento e que não podem verdadeiramente fazer nada e parece que querem que nós ficamos lá, muitos se afastam. Esses são os 2 tipos de pessoas. Conhecemos a nós mesmos e a nossa força, uma força interior que nós pensávamos não ter, e é o que Paulo escreve essa carta preso. Ele escreve quando ele está preso, para você ter uma ideia ali, já no final da sua vida, pronto para... a história vai falar que ele morreu decapitado, cabeça para um lado, corpo para o outro. E também descobrimos quem é Deus na nossa vida e os nossos propósitos de vida. Mas é impressionante, porque no final da carta, Paulo não esqueceu desses homens. E cada um desses homens tem um simbolismo, algo que carrega. Por exemplo, Marcos, em determinado momento... Ele começou no ministério de Paulo no começo e, em determinado momento, ele quis voltar para Jerusalém. Paulo chegou até a ficar bravo em Atos, no livro de Atos vai nos relatar isso, dizendo que Marcos tinha abandonado, e naquele momento ali, Barnabé resolve acompanhar Marcos de volta e Silas se junta justamente a Paulo naquele momento. E pelo que parece não haveria ali uma restauração, e aqui essa carta de Filemon fala justamente de uma restauração de relacionamento. Mas agora no final nós vemos Paulo honrando ele, porque Marcos depois se arrepende e se junta a eles novamente a pedido justamente ali de Barnabé. Então nós percebemos, irmãos, que toda o relacionamento, tudo aquilo que tem propósito em Deus tem um motivo de acontecer e nos ensina algo. Verdadeiramente nós não sabemos o que Paulo aprendeu. Eu creio que tem a ver justamente com a aceitação da dificuldade das pessoas, daquilo que era. Marcos naquele momento talvez não estivesse preparado, vendo a dificuldade do ministério que Paulo enfrentaria e se sentiu sozinho, desamparado. Nós vemos também, irmão, ele falando justamente sobre Aristarco. Aristarco estava com ele ali no final da caminhada, acompanhou ele justamente naquela passagem do barco ali, num momento de grande tribulação em que as pessoas não ouviam Paulo. Aristarco estava ali como um companheiro fiel, como uma pessoa que estava apoiando e colaborando com Paulo justamente naquele momento. Mas também vemos Demas, irmãos. Demas, ele representa aquele que vai até certo ponto, mas que chega um momento, por exemplo, quando Demas, por exemplo, vê que Paulo está preso, ele desampara Paulo. Paulo vai escrever isso aos Colossenses, aos Tessalonicenses, que Demas o desamparou em determinado momento. Mas existe um momento em que Deus tira as pessoas de perto de nós, justamente para que nós venhamos a ficar sozinhos e conhecer Ele. Porque somente o Senhor, porque Ele fala naquela carta, mas o Senhor não me desamparou. Para nós que nós venhamos a entender que o Senhor não nos desampara. E Lucas, irmãos, Lucas é relatado a ele como médico amado. É um que esteve presente no ministério de Paulo o tempo inteiro. Inclusive, Lucas visitava na prisão, levando os livros, levando os testemunhos. Ele ele passa em Troade, a palavra vai dizer, e carrega tudo aquilo. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, Paulo confere honra a eles, porque todos eles colaboraram de forma alguma. Então, os meus colaboradores, Paulo não está dizendo que fez sozinho.
e nós não podemos fazer de fato nada sozinho. Sempre terá ali a mão de Deus através de algumas pessoas nos ajudando, mesmo que elas não estejam em toda a caminhada conosco, irmãos, mesmo que em alguns momentos peculiares elas venham se afastar, mesmo que por suas fraquezas, e talvez a Deus nos ensine justamente sobre o valor de amar uma pessoa que está mais fraca na fé que nós, para que nós possamos ter um relacionamento de fato restaurado. Mesmo assim, nós sabemos quem são os de verdade e quem são os de mentira. E pensando nisso, eu quero deixar um versículo para você que está em Provérbios 17, que fala: o amigo ama em todos os momentos, agora é na adversidade que nasce um irmão. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos aqui colocar diante do Senhor todas aquelas pessoas, Pai, que o Senhor tem trazido para caminhar junto conosco em momentos de dificuldade, que tem nos dado uma palavra amiga, que também não tem escondido de nós os nossos erros e é capaz de apontar com bastante diligência e cuidado, Pai, aquilo que nós devemos deixar de fazer, que estão vendo ali no futuro, Pai, um precipício adiante que nós não conseguimos enxergar. Nós queremos honrar diante do Senhor, Pai, e apresentar o nome delas nessa oração, para que o Senhor possa retribuir a bondade delas, de cada um. Não nos deixe de esquecer, Pai, jamais de quem nos fez bem, e também não nos deixe esquecer quem virou as costas para nós, mas principalmente quem é o Senhor, o nosso melhor amigo. Ajuda-nos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua verdade, tudo aquilo que nós devemos verdadeiramente conferir àqueles que nos ajudaram ali no momento do nosso deserto. Ajuda-nos pelo poder do nome de Jesus. Irmãos, João capítulo 15, versículo 13, palavras do Senhor Jesus: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor. Tchau, tchau.